A grande verdade. Eleições Estados Unidos. Estados Unidos teve ontem último debate, última chance de Trump virar o jogo. Quem assistiu o debate aqui? Eu. Paulo Cruz não foi dormir mais cedo. Olha eu fui só. dormir bem tarde, mas não vi. Foi o último debate antes do dia do voto, no dia 3 de novembro. O clima foi muito mais ameno que no primeiro debate entre o atual presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden. Foi mais ameno, mas teve muita troca de acusação, né, Tonholi? Quais foram os destaques do debate aí? Você tem aí? O Biden começou a sua participação no debate falando sobre a atuação de Trump no combate à pandemia. Abre aspas. Qualquer pessoa responsável por não controlar a Covid-19 é responsável também pelas mortes e não deveria ser presidente dos Estados Unidos. Fecha aspas. Foi forte essa, hein? Essa foi no estômago. Trump sobre a abertura de escolas. Abre aspas. Nós não podemos manter esse país fechado. Esse país é imenso. Temos que abrir. Sempre disse que a cura não pode ser pior que a doença. Ele, Biden, quer fechar tudo. Fecha aspas. Sobre a questão racial, Trump disse, abre aspas, desde Abraham Lincoln ninguém fez o que eu fiz para a população negra. Ai. Eu sou a pessoa menos racista nessa sala. Ai, essa doeu. Foi quando cresceu o nariz dele. Aí Joe Biden disse, abre aspas, Trump é um dos presidentes... Essa anterior aí, ele falou isso na frente da apresentadora, que é negra, né? É negra. Ele... Muita cara de pau, né? Fala aí, desculpa, pode seguir. Biden disse, abre aspas, Trump é um dos presidentes mais racistas que já tivemos. Joga gasolina em todos os incêndios, desde a campanha dizendo que vai banir mexicanos, fez o possível para banir muçulmanos e disse para os Proud Boys, que é o grupo extremista conhecido como, traduzindo melhor, supremacia branca, ficarem em alerta. De fato, ele falou no primeiro debate, stand by Proud Boys. Sobre a imigração, Biden disse, abre aspas, em 100 dias mandarei para o Congresso um caminho para a cidadania para milhares de pessoas. Os dreamers, os sonhadores, ficarão nesse país. Aí o Trump respondeu, abre aspas, ele teve 8 anos para fazer o que disse que faria. Em 8 anos, como vice, não fez nada, fecha aspas. Agora, o que me deixou bastante surpreso... Aldrin Wazei. Qual foi? Foi a acusação que o Trump fez de que o Joe Biden recebeu da empresa de energia da Ucrânia 10% de um negócio feito com os Estados Unidos. E ele perguntou, you know who are the boss? Você sabe quem é o chefão? The boss are you. Que ele falou no ar que o Biden recebeu 3,5 milhões de dólares por intervenção do filho dele numa companhia de energia da Ucrânia, o filho dele, Hunter Biden. E em nenhum momento, me diga, Aldrin, em nenhum momento... Não, pode falar. O senhor Joe Biden negou a existência dos e-mails que tem essa história ou negou a existência do computador que fez o jornal The New York Post dar essa história referindo ter encontrado o computador com esses e-mails que provariam a corrupção do Joe Biden junto a uma empresa de energia da Ucrânia. A gente tem falado isso aqui, né, Tonholi? Essa notícia, a gente comentou bastante, a história do laptop que teria sido esquecido numa loja, uma assistência técnica, esse laptop pertenceria ao filho do Joe Biden, enfim, e teria nesse laptop, que ficou 8 meses esquecido nessa loja, ele teria um e-mail comprometedor, revelador, enfim. Era uma frase tão fácil de se dizer, né? Por que não saiu essa frase da boca do Joe Biden até agora? Esse e-mail é falso, esse laptop não é do meu filho. Essa frase não apareceu ainda. A mesma forma que o Trump, em nenhum dos 2 debates, negou que ele tenha relações com a supremacia branca, os Proud Boys. Não conseguiu falar isso também. Agora o eleitor americano vai jogar essas duas coisas na balança, né, para ver o que ele vai escolher. Eu acho que o Trump ontem foi bom. Aliás, o debate em si foi muito melhor do que o primeiro, né? Até porque os candidatos falaram, expuseram suas ideias de uma forma mais organizada. Isso foi o principal ponto de debate para as pessoas poderem entender quem são
o que pensam cada um dos dois candidatos. Eu achei que o modelo do debate ontem foi muito bom. Eu acho que o grande vencedor do debate, no final das contas, foi a moderadora Kristen Welker. Eu acho que a gente pode, eventualmente, tentar copiar aquele modelo. Ela usou muito bom senso na hora de conduzir as perguntas, de deixar cada um responder, né? Aquela coisa de cortar microfone. Então, ela vai dando a palavra para cada um dos dois falarem. Então, acho que no final das contas, isso foi o grande vencedor ontem, acabou sendo ela e o eleitor, que pôde perceber um pouco melhor o que os candidatos falaram ou que deixaram de falar, como vocês acabaram de citar, essas coisas que não foram comentadas. Fala aí, Paulo Cruz. Tem algo Pois é, eu não assisti, infelizmente, mas eu continuo com aquele ceticismo de sempre, né? Então... tem coisas que a gente não consegue perceber na realidade da eleição americana que só vai aparecer na hora de contar os votos. Então, eu continuo mantendo a minha posição cética. Eu fiquei sabendo, li comentários de amigos que acompanham bem de perto a eleição americana, que o debate foi, de fato, muito melhor e que, né, mesmo diante de trocas de acusações, os dois candidatos conseguiram falar sobre propostas e tal. E, claro... eu vi um comentário falando assim que o Trump finalmente tinha percebido que ele precisava maneirar, né? Mas o fato é o seguinte: o Trump apresentou por 10 anos um programa em que o seu comportamento conta muito, né? O aprendiz. Então ele sabe como... Ele é um homem de mídia, né? Exatamente. Ele sabe quando ele avança, quando ele recua. Então, assim, isso tá na conta do Trump. Agora eu preciso falar uma coisa aqui. Eu, de fato... e essa afirmação é polêmica, eu não acredito que ele seja racista. Eu acho que tem uma certa condescendência, sim, com esses grupos supremacistas que, de repente, ressurgiram lá nos Estados Unidos. Mas eu não acho que ele, pessoalmente, seja racista, mesmo porque o histórico do Trump lá nos Estados Unidos sempre teve muito contato com a comunidade negra americana. É só dar um Google aí, Trump e Jesse Jackson, por exemplo, para ver ele sendo condecorado pelo Jesse Jackson pela quantidade de empregos que ele gerava para a população negra americana, né? Então ele tem uma relação muito próxima, ou tinha, né, até ser eleito, com a comunidade negra americana, com esses figurões da comunidade negra americana. Tem fotos dele com todo mundo, com rappers, com jornalistas, então quer dizer, ele é uma figura que transitava muito bem, inclusive no meio democrata, de onde ele saiu, né? Então, assim, eu não acho que ele seja racista, como as pessoas falam e tal, não sei o quê. Eu acho que tem alguma condescendência com esses grupos, que eu também não sei explicar o porquê, né? Essa fala dele ambígua aí em relação aos Proud Boys e tal, é um negócio, né? Não dá para interpretar como, fique esperando aí que vai melhorar para vocês. Também não dá para cravar que foi isso que ele quis dizer, porque a fala foi ambígua mesmo. Mas eu, pessoalmente, não acredito que ele seja racista. Por quê? Pelo histórico. Então, é só olhar, né, a relação que ele tinha com o Don King, por exemplo, né, a relação que ele tinha com esses políticos negros americanos. É só der um Google, tá tudo lá. As fotos e tal, as coisas. Vídeo no YouTube. Então, assim, é difícil forçar a barra e dizer, não, ele é racista e tal, porque apoia lá os supremacistas. Então, tudo isso eu acho que o eleitor americano conhece bem e a gente não conhece bem, talvez porque não queira perceber, né? Mas a realidade é essa. Bom, posso trocar de pauta? Vocês vão comentar mais alguma coisa do Não. Trump e do Biden? Vamos aguardar agora o dia 3. Não há mais debate previsto, agora vai ser campanha só nas redes sociais, um xingando o outro, essa acusação. Eu achei que no final das contas, apesar do Trump ter saído um pouco melhor do que o Biden no debate, não dá para dizer que ele conseguiu mudar alguma coisa nas pesquisas. Eu acho que as pessoas que já tinham se decidido não mudaram seu voto com o debate de ontem. Tive essa impressão. Não acho que foi um debate que mudou a cabeça de um indeciso. O que você acha, Tonali? Ô, Aldrin, tem uma coisa, deixa eu só apontar uma coisa. Tem um amigo, o Alexandre Borges, que ele falou o seguinte, que tem uma coisa que o Biden falou, ele criticou a indústria de combustíveis fósseis,
né? Eu não vi, claro, tô me pautando Sim, é pelo verdade. comentário do Alexandre, que acompanha isso bem de perto. E, assim, as companhias de combustíveis fósseis são que mais geram emprego nos Estados Unidos, ou uma das que geram mais empregos, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser a repercussão disso no eleitorado, né? Então, mas que ele disse, e como tem muita gente empregada nessas empresas e tal, ele pode ter feito uns pontos com a população jovem que vota nele, que tem essa coisa mais de ecologia e coisa e tal, mas a gente não sabe num eleitor indeciso, por exemplo, qual que é o efeito disso, né? Eu adorei a frase do Trump. Usina eólica só serve para matar pássaros. É verdade. É verdade. E aí eles fizeram um fact-check lá do New York Times e falaram, não é verdade não, porque só morreram 580 mil pássaros. Até isso eles foram checar, né? Eu vi esse dado também. Levantaram obituário, acho que foi isso. Eu acho que talvez o primeiro debate tenha sido o debate para mudar uma opinião, para fazer a cabeça de um indeciso. Eu acho que agora, num terceiro debate, faltando 10 dias para a eleição, acho difícil alguém mudar de ideia. Não sei. Agora vamos ver se os institutos de pesquisa vão errar como erraram em 2016, se vão passar vergonha de novo. Vamos acompanhar. A grande verdade.